E a gente pode falar dos resquícios da pandemia que a gente tem ainda, tensões geopolíticas, hiperinflação, o cenário externo conturbado. Eu sei que vocês olham sempre um horizonte mais longo, até pelo DNA de investir em empresas mais resilientes, mas vocês não ficam preocupados com esse time? Eu sei que é muito difícil, vários gestores que a gente fala, não, a gente não olha time, olha longo prazo, mas o Raoni acabou de falar com uma recessão ano que vem, e o Brasil provavelmente está num bom momento, PL muito baixo, a gente não sabe se vai cair mais, mas enfim. E vocês mantêm esse DNA de investir mesmo com esse cenário turbulento que provavelmente vai perdurar por mais algum tempo. Nas reuniões, por exemplo, de vocês, caramba, a gente talvez tenha um feeling que, cara, vai continuar sangrando, mesmo assim eu vou pegando a faca caindo, digamos assim. Como é que funciona isso dentro do comitê de investimentos, das reuniões de vocês? Acho que é legal falar sobre isso. Até botando o meu caso pessoal, né, o caso dos sócios da IP, certamente na Arbor também acontece isso, né? A gente investe muito, né, nos nossos fundos, a gente tem uma regra que mínimo metade do nosso patrimônio tem que estar investido nos fundos da IP, e sempre que eu não recebo salários, e eu vou lá, vou aportando. Eu aportei em novembro, aportei em janeiro, aportei em março, então eu estou assim, continuamente aportando, e à medida que o mercado vai caindo, e é muito difícil saber assim, encontrar o fundo do poço, né? Quem falar que encontra está mentindo, né? E o que a gente observa, né, ao longo do tempo, né, você pegar o IP Participações, a pessoa mais azarada que investiu antes da crise de 2008, investiu ali no topo, dali nosso fundo caiu 40%, né, em 2008, ali no topo. Você investiu no topo, você multiplicou até hoje o patrimônio por 4,5 vezes, deu 150% do CDI, né, e 6 vezes o Ibovespa. Então, a gente olha isso, assim, em horizontes muito longos, essas coisas vão se autocorrigindo e, assim, você vai fazendo preço médio, tem essa política de poupança, ao longo do tempo eu vou aportando, e é difícil, assim, saber para onde vai o mercado, né, em horizontes curtos. A gente sempre trabalha com essa filosofia de investir no horizonte de 5 anos, né, das empresas. Né? E já tiveram casos que a gente investiu por 20 anos em companhias. Então, mas sempre, né, atento às coisas que estão acontecendo no mundo, né? A gente não tem uma frase do Manga que é muito boa, né? Que é micro é o que a gente faz, macro é o que a gente tem que lidar, né? Então a gente não ignora, né, o que está acontecendo no macro, acompanha com entusiasmo também, mas assim a nossa vantagem competitiva está muito mais na dinâmica dos negócios, nesses crescimentos seculares ali, como o Leonardo bem pontuou. Excelente. Não, acho que eu concordo plenamente. A gente tem a filosofia que a gente adotou de ser long only, então no início a gente já tentou eliminar essa discussão de o mercado vai cair, vai subir. Acho que no mercado, o que é legal do mercado é que não existe estratégia certa ou errada. Acho que você vê gestores com estratégias completamente diferentes, gerando muito retorno. A nossa é long only. Então, nas discussões, quando o cenário está mais difícil ou melhor, o que a gente faz é talvez escolher uma empresa que é um pouco mais resiliente, uma empresa que tem um balanço melhor, em detrimento de uma empresa que o outcome de cenários é mais disperso. Então, em 2019, 2020, a nossa carteira tinha negócio um pouco mais que o crescimento era o principal driver de valor. Hoje a gente tem negócio que às vezes a engenharia financeira ou o próprio yield do múltiplo é o principal driver de valor. Mas são poucas mudanças. Assim, eu acho que a filosofia core é a mesma. E eu acho que é isso. Assim, eu também sou 100% investido nos fundos da Arbor e queria eu que o mercado não tivesse solavancos, né? Mas eu acho que drawdown acontece, né? A Arbor ainda não tem tanto tempo quanto a IP nunca vai ter, né? Que eles vão estar sempre na nossa frente. Mas assim, a gente teve 2 drawdowns importantes. O 2018, que foi um tema parecido, de hike do Fed, que a gente caiu mais ou menos 20 altos por cento. Em 2019 a gente subiu 72% net. E a gente teve outro drawdown relevante do Covid, que depois ainda subiu 120% net. Então, é claro que eu nunca vou falar aqui que a gente vai fazer de novo a mesma coisa, porque eu acho que provavelmente não vai, por algumas variáveis, mas quando eu olho o valuation, assim, das coisas que a gente tem um overlap de carteira, a gente acompanha gestores que a gente gosta muito. Na Arbor, a gente não tem vergonha de falar que a IP é fundaço, como outros fundos são, e a gente se inspira e gosta de lá fora, principalmente os fundos lá de fora. E eu acho que as empresas estão muito baratas. Você pega uma Microsoft, um Google, a gente pode entrar nos temas micro, mas se você traz uma analogia
de uma ação para uma renda fixa, eu acho que os cupons não mudaram, né? Então comprimiram o PU, mas eu acho que vai voltar e o retorno para frente vai ser maior do que se não tivesse o drawdown. Então é chato, sim, eu acho que o investidor sofre muito, porque a gente está na gestão, eu acho que é mais fácil conviver. Eu acho que quando você está em uma camada um pouco mais à parte, eu acho que você sofre mais com o drawdown, mas eu acho que quem se dispôs, né, a trabalhar com ações, long only, como a gente, se você lê muito da história, você vê que você tem que treinar para momentos como esse, porque é nesse momento que a psicologia é muito importante, né? Você não pode freeze, né? Não conseguir tomar decisão nesse momento, você tem que abstrair, mas é difícil, assim, de forma nenhuma, é um trabalho fácil e a gente sofre, assim, com o mercado difícil, com todo mundo. Eu sempre recomendo o livro Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Participei do evento da IPBRD, que grande prazer participar no ano passado, que ele palestrou lá também, fez uma palestra incrível, né? Esse livro Psicologia Financeira, acho que todo investidor deveria ler, sem sombra de dúvida. Fica a dica aí, pessoal. Pô, eu queria aproveitar para fazer um comentário sobre o que o Raoni falou, sobre os Estados Unidos terem crescido mais do que o Brasil desde o início do Plano Real, em termos de PIB. E é uma coisa interessante porque a gente, na nossa cabeça, tende a querer regredir a média, né? E eu vejo que nas empresas acontece a mesma coisa, né? Se você parar para pensar, sei lá, a Microsoft, por exemplo, tem muito mais chance dela crescer mais do que qualquer concorrente dela que venha a surgir. E se alguma concorrente crescer muito, o que ela deve fazer? Ela deve comprar essa concorrente e aí ela vai voltar a ter um tamanho muito grande. Né? Qualquer empresinha que surge, que faça uma coisa bacana, que poderia agregar aí valor, muito provavelmente a gente vai ver ela fazer isso. Então, a gente vê a mesma coisa na Amazon, em outros setores também. Então, você pegar assim, Coca-Cola. Cara, Coca-Cola é a maior há quantos anos, né? Há mais de 100 anos, provavelmente. E outros setores a mesma coisa. Então, é interessante, às vezes, né, a gente parar para pensar um pouco que uma determinada empresa ou um determinado país, às vezes ele trabalha com múltiplos maiores do que o Brasil, por exemplo, ou do que outras empresas, mas porque ele já tem todo esse histórico vale alguma coisa, ele está no preço também. E aí eu queria aproveitar e perguntar para o Otero o seguinte: você chega a falar que a Bolsa dos Estados Unidos você considera que está barato, com um PL muito baixo, por exemplo. Só que uma pessoa leiga, por exemplo, pessoa física que vai olhar múltiplos, ele talvez vai olhar o múltiplo de PL do Brasil, mesmo excluindo o Petrobras, ele vai ver lá 7 vezes, 8 vezes. Vai ver do S&P 500, ele talvez vai ver 16. Então, para essa pessoa, vai ficar muito claro, entre aspas, assim, é melhor investir no Brasil, 7 vezes contra 16 vezes. Por que na tua visão, 16 vezes seria melhor do que os 7, 8 vezes do Brasil, no caso? Sim, é uma pergunta bem multifacetada e eu vou tentar ser conciso. Eu acho que, primeiro, o Brasil, como você pontuou, acho que a Bolsa ela tem muita concentração em setores que, por características, deveriam ter retorno sobre capital menor, né? Banco, reguladas, estatais. Você precisa fazer esse ajuste. Então, aí vamos supor que vai para 11, eu não tenho de cabeça 11 contra 15. Então, você pode concluir que, mesmo assim, você tem um spread para investir no Brasil. Aí a primeira coisa que você tem que ponderar é a qualidade desse 10 vezes lucro com esse 15 vezes lucro. Eu acho que se o passado for um mínimo indicador do que vai acontecer para frente, as empresas americanas vão continuar outperformando o mundo todo em função da característica dos Estados Unidos ter mais capital, ter os melhores cérebros, por aí vai. Então eu acho que o crescimento de lucro por ação dos Estados Unidos deveria ser possivelmente estrutural, né? Porque empresas que dependem... O Brasil é muito cíclico, então tem ciclos que sobe e volta, mas o PIB não cresce há muito tempo. Então eu acho que é possível que o crescimento estrutural das empresas do S&P seja mais alto, que precisa ser considerado nessa análise também. E por último, você não pode comparar um lucro em real com um lucro em dólar, né? Por exemplo, um título do governo brasileiro em dólar, vamos supor, paga 7%, enquanto de uma duration super longa, enquanto que o título do governo brasileiro em reais, né, dependendo da curva, está 11%. Então, uma terceira forma de você tentar equilibrar isso, você fala, cara, quanto que é o yield em reais do S&P? É uma conta difícil de fazer, porque dependendo do múltiplo, a matemática ela fica com
o denominador negativo, mas, por exemplo, se eu compro um título que paga 7% em dólar, trazendo para renda fixa, que eu acho que às vezes é mais, que um título que paga 7% em dólar seria 3 vezes lucro, mais ou menos. Se eu compro esse meu cupom, se eu redio para real, eu ganho um diferencial de juros. Então, esse retorno de 7%, para reais, seria 15%. Então, acho que tem algumas formas de abordar esse assunto. Tem a forma mais micro, mais e macro, e também tem essa forma do diferencial de moeda. Mas, eu não sei se eu diria que a bolsa está barata. Eu acho que a bolsa lá nos Estados Unidos está num preço na média histórica. Então, pode cair mais 15%? Pode, mas assim, acho difícil cair mais 20%, e eu consigo ver subindo, assim, se acaba a guerra ou a China diminui o tom, acho que ou a inflação assim, está muito claro, assim, os triggers do mercado. Então eu acho, né, claro que o meu métier é analisar ações, mas eu acho que assim, os riscos estão tão escancarados que eu acho que na margem o negócio tem de ir para o bem. O que eu quero pontuar isso cada empresa tem uma história, e você olhar os múltiplos históricos pode ser muito falacioso. Assim, vou dar um exemplo, porque você olha o múltiplo do mercado, você tem que ir descascando essa cebola, né? Olhando por setor, empresa a empresa. Vou dar o caso, por exemplo, da Renner. A empresa a gente acompanha há muitos anos, admira, já investiu no passado. A Renner, o histórico dela é entre 20 e 25 vezes. Isso. Está mais ou menos a 16 vezes lucro. E aí, pô, um olhar mais desatento, falando assim, caramba, tá baixo da média histórica, pode estar barato. Só que a Renner hoje, ela já está presente em todos os shoppings do Brasil. Lá em 2010, ela não estava, ela tinha muito mais oportunidade de crescimento e expansão de lojas. 1/3 do resultado da Renner, mais ou menos, 30%, é o resultado financeiro. Hoje, esse negócio, ele sofre muito mais competição, né, via fintech, via Nubank, do que ele sofreu no passado. Ela navegava muito sozinha nesse mercado. Então, a dinâmica muda. A história da própria companhia te deu um exemplo singelo, assim, Renner. Assim, você pode olhar e falar assim, caramba, tá barato porque tá abaixo da média histórica, mas as oportunidades são menores frente ao passado, né? As oportunidades de empregar capital e crescer o valor do negócio. É a impressão que eu tenho. E eu continuo admirando muito, acompanhando a empresa. Assim, você for olhar bancos, né? Bancos teve uma dinâmica super favorável, né? As ações ali, Itaú, sobem mais de 30% esse ano. Nos Estados Unidos, é o contrário. As ações caem 25% a 30% de bancos. Tá? Então, esses bancos, eles estavam negociando com prêmio frente aos bancos brasileiros. Acabou. Assim, zerou. Está muito próximo, assim, os valuations. E assim, eu diria para você que o ambiente competitivo lá é mais benigno do que aqui. Mas assim, os bancos estão reagindo, assim, eu acho que eles estão fazendo um bom trabalho. Até a gente voltou a investir em Itaú em 2022, sabendo que o Itaú acho que mudou muito a postura dele e saiu da defensiva, está mais na ofensiva, do ponto de vista competitivo. Mas tem que ir descascando essas cebolas e olhando casa a casa, empresa a empresa. Então, eu acho assim também que a composição do S&P hoje é uma composição muito melhor do que era no passado, com GE, IBM, exato, Coca-Cola. Assim, na minha carreira... É uma composição mais favorável até um múltiplo mais alto. Sei lá, assim... Porra, se ela pegar 3 negócios que eu já vi, os melhores negócios que eu já vi na minha vida, assim, esquece a questão do preço, assim, a natureza do negócio. Eu vou citar 3. Tá? Microsoft, Google e Visa. Esses negócios, cara, assim, são um dos melhores negócios que eu já vi. Tá? E eles estão lá, top 10 desse top 10 do S&P, essas 3 companhias. 2 dessas empresas, Microsoft e Visa, elas crescem sem necessariamente reempregar capital. Como é que uma Gerdau, como é que uma Vale, uma Petrobras cresce? Ele tem que ir lá, furar um poço, construir, vamos lá, quebrar uma mina, fazer uma siderúrgica. Visa, por exemplo, ele é quase um pedágio global, né, que ganha 0,20 sobre as transações, né, se eu somar o sistema Visa e Mastercard, são 15 trilhões de dólares passando em transações pelo mundo. E eles crescem sem crescer. O que quer dizer que o lucro ele retorna integralmente para o acionista e ele ainda cresce 15% a 20% ao ano. Independente se vai ter recessão, ele vai crescer um pouco menos, vai crescer 10%, 12%.
Assim, esse negócio é muito, muito resiliente e dificilmente em cenários assim de queda, né, desaceleração econômica, dificilmente eles caem em lucro. Então, assim, a natureza dos negócios é muito diferente. Então, acho que é bom sempre olhar, gosto sempre de olhar caso a caso, setor a setor.